Fala, rapaziada. Beleza? Bom, começando aqui, né? Atrasado, mas... Não atrasado não, né? Vamos dizer que do pós-jogo de hoje estamos em... Estamos em dia. Estamos no momento certo, né? Começando aqui mais uma vez o melhor pós-jogo do Brasil. E, rapaziada, a vitória do Coringão de 1-0 sobre o time do Patético Mineiro. Rapaziada, foi o jogo daquele jeito, do jeito Corinthians que a gente conhece. Gol no finalzinho do jogo já. O gol ali do Labiade no finalzinho do segundo tempo. E antes de continuar com essa análise, eu vou trazer aqui um resumo do que foi o jogo contra o Peñarol, já que eu não fiz um pós-jogo do jogo contra o Peñarol, porque eu não assisti o jogo todo, peguei só o finalzinho ali do segundo tempo, então eu tenho uma análise aqui, um resumo que fizeram pra mim, tá, sobre esse jogo. Então eu vou ler esse resumo, mas eu não tenho uma análise minha por eu não ter assistido. Então vamos lá. Segue o resumo. Peñarol começou mais agressivo, pressionando em casa, obviamente, né? Os caras jogando em casa iriam pressionar bastante, explorando intensidade física, mostrou pouca eficiência na construção ofensiva, né? Até o Corinthians também tá pecando bastante nisso, né? A gente viu hoje no jogo do Atlético Mineiro, criou volume, mas não conseguiu transformar domínio territorial em superioridade técnica real. Então era mais ou menos aquele jogo burocrático do Peñarol, tá? Tô falando aqui do pós-jogo que teve pela Libertadores, que foi Peñarol 1, Corinthians 1, trazendo aqui um resumo mais rápido, tá? Sobre esse pós-jogo, que eu vou deixar esse vídeo aqui nas duas playlists, tanto na playlist da Libertadores, por eu estar trazendo esse resumo, e do Brasileirão, porque eu vou fazer o resumo também do que foi o jogo de hoje contra o Patético Mineiro, beleza, rapaziada? Segue o resumo. Corinthians entrou com postura pragmática, já que entrou com os reservas, né? Aceitou sofrer sem perder a organização, mesmo com o time alternativo em vários setores. Manteve compactação defensiva, porque entrou com o Gustavo Henrique, o Hugo Souza e o Gabriel Paulista. Se eu não me engano, os laterais eram o Gileri e o Pedro Milães, né? Então, defensivamente ele estava bem organizado. E mesmo com o time alternativo em vários setores, manteve compactação defensiva e soube acelerar no momento certo. O empate veio mais por maturidade competitiva do que por imposição ofensiva. Então o Corinthians ele se maturou dentro de campo e não teve um volume ofensivo muito grande, né? O resultado confirmou a liderança do grupo e a classificação antecipada do Corinthians às oitavas da Libertadores. O time terminou a rodada invicto, mostrou um padrão importante, competitividade, mesmo fora de casa e sob pressão. Traduzindo, Peñarol intensidade alta, baixa eficiência, Corinthians menos volumes, mais controle estratégico, resultado justo pelo contexto do jogo, impacto, classificação consolidada e desgaste minimizado para o mata-mata, porque o Corinthians se classificou antes, então esse jogo basicamente não estava valendo nada, beleza? Se não é sofrido, não é Corinthians. Esse aqui foi o resumo, tá? Desculpa a minha leitura, né? Minha literatura tá uma porcaria, então... Mas eu acho que dá pra entender. Vamos agora a análise do que foi esse jogo de hoje, tá? Foi um jogo bem burocrático também. O Corinthians estava com muito toquinho pra lá e pra cá, tá? De um lado pro outro, mas não tinha um poder ofensivo tão bom. O Corinthians estava pecando muito em criatividade ofensiva, então tá que ficava tocando bola pra esquerda e pra direita, mas sem volume ofensivo. O nosso famoso menino especial, né? Nosso bagre aberto, nosso burro em campo lá, o sorriso de Lajota, Yuri Alberto, mais uma vez uma partida muito apagada. Ele é aquele tipo de jogador que, se o meio-campo não trabalha em função dele, ele não tem nada mais a mostrar, porque é um cara que erra todas as decisões que ele toma em campo. Hoje não foi diferente, tá? Tudo que o Yuri tentou, ele errou, e errou muito, até porque se ele tivesse acertado, ele teria feito gol ou teria dado alguma assistência, né? Já que o cara é um atacante de área. Mas o nosso burro aberto, o nosso bagre aberto, o nosso menino especial, sorrisinho de lajota, não jogou bosta nenhuma, tá merecendo um banco, tá? E há também torcedores que tá pedindo a saída dele pelas últimas declarações dele e depois ser jogado pra bunda do empresário, como se ele não fosse adulto o suficiente pra arcar com as porcarias que ele fala. Então, hoje foi mais um jogo daquele, tá? Que o Corinthians não teve um poder ofensivo tão grande, teve a sua dominância ali, um meio campo muito fraco, tá? Eu tô sentindo que o André, ele tá baixo
Tá muito baixo o nível o André, ele tá numa oscilação gigantesca nesse meio campo do Corinthians, não tá sendo o André que a gente tava acostumado a ver, tá muito abaixo, tá o nível dele. Defensivamente o Corinthians até que ok, sofreu um gol ali, mas impedido, tá? Graças a Deus o atacante lá do Atlético Mineiro tava impedido, esse cara tava tendo vários contra-ataques ali, passando pelas costas do Bidu. Eu acho que o erro não era tanto do Bidu, que ele não tava conseguindo voltar, já que o jogo do Corinthians estava proposto ali pelo lado esquerdo, obviamente o nosso lateral esquerdo ele ia subir, né, e iria trabalhar ofensivamente. O erro era de quem estava cobrindo a sua subida, que no caso era o André, que tava caindo mais pelo lado esquerdo. E se ele não estava cobrindo o Bidu como ele deveria, aí quem pecou era o Rani, quem tava pecando no caso, né, era o Ranieri, porque não tava fazendo a cobertura, mas se ele saísse do meio do campo ali, da sua zona, e fosse cobrir o Bidu, ele ia deixar um buraco no meio campo, já que o nosso meio campo tava basicamente dependendo só do Garro, e o Bidon que tava tocando pros lados como sempre. Até que ele teve uma inversão de bola, de jogo muito boa, tá? Ele mandou uma fatiada acho que foi pro Lingard ali no comecinho do jogo, mas não teve nada demais. Tá faltando mostrar um pouco mais de volume de jogo, senhor Breno Bidon. Beleza? Um jogo abaixo também do Lingard, tá? Mas eu creio que foi mais por falta do nosso meio campo de municiar o nosso ataque. Os caras basicamente dependem do Garro. Se não for um dia muito inspirado do Garro, que ele dá 50 mil assistências, o ataque não produz nada. Eu acho que o Roberto deve pegar um banco pro Caio César, já que o Diniz, nesse esquema tático que ele monta, ele não precisa de um centroavante de área, ele precisa de homens velozes para um contra-ataque. Eu acho que agora que o Memphis voltou, ou o Yuri deve pegar um banco pro Memphis, ou ele experimentar o Caio César ali na posição. Embora é um cara que não faz gol, mas bagunça bastante, né? Então tá, contra o Peñarol foi o melhor jogador da partida e entrou bem hoje também. E é um cara de bastante velocidade, aquele cara que quebra a linha defensiva com o drible, então tá que ele sofre bastantes faltas, tá? Tava até se lesionando bastante com isso, porque ele tem um drible, ele ser muito rápido, os caras chegam atrasados nele e acaba fazendo a falta. O lado ruim é que machuca o nosso jogador, mas o lado bom é que ele acaba conseguindo ali um cartão amarelo, possivelmente um cartão vermelho pro time adversário. E ele é aquele jogador que ele não é um cara finalizador, mas é um cara que cria jogadas. Então tá que o gol do Labiade de empate lá contra o Peñarol, o cruzamento foi do Caio César, que cruzou para o nosso saudoso centroavante Pedro Raul, de 2 metros de altura, que é o centroavante a cara do Rubão que trouxe ele, do Augusto Melo, tá? É um cara que só tem tamanho, mas não é porra nenhuma em campo. Eu acho que o Pedro Raul tá jogando errado, tá? Eu acho que o Pedro Raul é zagueiro, pra falar a verdade. E hoje, o nosso marroquino preferido, né? O melhor marroquino do futebol brasileiro atualmente, né? O nosso Zacarias. Colocazinha a foto dele aqui do Zacarias. O Zacarias fez o seu gol, mais um gol hoje, né? Fez o gol do empate na Libertadores contra o Peñarol e fez o gol da vitória hoje no finalzinho do jogo, como os deuses do futebol adoram fazer com os torcedores corintianos. Tem que ser sofrido, a gente tem que passar um sufoco, foi ali um gol impedido dos caras, o time não tá conseguindo produzir nada, é só na base do improviso ou do aquele toque burocrático pra lá e pra cá. Do nada o Labiade manda um balaço pra dentro do gol. O estádio treme e o adversário sente e nunca esquece. São Jorge entra junto na primeira dividida. Os deuses do futebol mudam a partida quando o Corinthians... Bom, rapaziada, esse foi o pós-jogo de hoje, tá? Não só de hoje, mas também foi de quinta-feira. De quinta-feira, tá? Do jogo do Peñarol. Mais ou menos um resumo aí do que foi o jogo do Peñarol. Igual eu falei, esse vídeo vai ficar nas duas playlists, tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. Eu tô com preguiça. Agora, os shots eu faço separado, mas eu vou marcar mesmo assim, de todo jeito, mesmo vídeo, pá. Então, fiquem todos com Deus. Deixa eu ver aqui quando vai ser o próximo jogo do Corinthians. Provavelmente vai ser na quinta-feira, né? Pela Copa do Brasil, eu acho. Provavelmente vai ser pela Copa do Brasil. Eu tô clicando aqui errado. Aqui, negócio. Corinthians. Jogos. Hoje 1x0 contra o Atlético Mineiro. Não vai ser pela Copa do Brasil, vai ser pela Libertadores. Vai ser, opa, maravilha, 9h30 da noite. Eu consigo assistir um pouquinho ainda desse jogo. Dia 27 de maio, na quarta-feira, hein? Achava que era quinta. Na quarta-feira, dia 27 de maio, às 21h30 contra o Platense. Jogo válido pela Libertadores na Neoquímica Arena. Então vejo todos vocês provavelmente na quinta ou na sexta-feira, quem sabe no sábado. Não sei se vai ser sábado, deixa eu ver quando vai ser o outro jogo.
O jogo do Corinthians é contra o Grêmio é no sábado, então eu vejo vocês no sábado à noite, então, ou no domingo. Eu não vou fazer, talvez eu não faça um pós-jogo do jogo contra o Platense, tá? Não sei se eu vou conseguir assistir esse jogo ou não, ou pelo menos ali o segundo tempo, um pouquinho ali. Se eu conseguir assistir, eu faço um pós-jogo já na quinta-feira, e provavelmente eu posto ele na sexta, ou na quinta também. Mas se eu não conseguir, eu vejo vocês no sábado à noite, já que o jogo contra o Grêmio vai ser às 17h30. Se eu não conseguir também, caso eu poste, faço igual eu tô fazendo esse vídeo aqui. Um pós-jogo para os dois jogos, beleza? Pai, eu posto no domingo. Beleza, rapaziada? Fiquem todos com Deus. Até uma próxima e vai, Corinthians!